Se eu te dissesse que a maioria dos investidores perde dinheiro investindo, você acreditaria? E tu, Gleison? Acho que sim. Realmente a maioria perde e o principal motivo é uma burrice que o investidor médio, o investidor comum acaba cometendo. Eu cometi, vou te contar aqui sobre essa burrice nesse vídeo para que você tome melhores decisões e deixe de tomar decisões ruins e aumente a rentabilidade da sua carteira. Para que você entenda, qual é essa tal burrice que a maioria dos investidores cometem, deixa eu te contar o que eu, Ramiro, enxergo como sendo a jornada natural, a jornada comum do investidor médio, do investidor PFC, ou pessoa física comum. Aliás, a jornada é essa que eu já trilhei lá atrás e vejo muitas pessoas trilharem hoje, pessoas trilhando em tempo real, cometendo vários erros e perdendo muito dinheiro. Aqui no Clube do Valor, a gente analisa centenas de carteiras de investimentos por mês. E a gente acaba vendo vários padrões aqui na forma com que as pessoas investem e o primeiro deles é perceber que a maioria começa a investir pelo simples fato de que tem dinheiro sobrando. Como assim, Emerson? Não é meio óbvio? É meio óbvio, só que essas pessoas, elas não têm muita clareza sobre por que elas estão investindo, elas não têm muita clareza sobre o plano para a conquista da liberdade financeira, sobre quando que elas vão poder acumular um patrimônio para parar de trabalhar, sobre como tomar boas decisões, e aí, sem clareza, é muito comum eu ver investidores cometendo os erros que eu vou te listar a seguir, que juntos formam essa tal grande burrice aí que tá no título desse vídeo. O primeiro erro é seguir os investimentos da moda. O ser humano, ele é naturalmente atraído por aquilo que está nas manchetes e principalmente por aquilo que a maioria das pessoas faz. Existe um conceito chamado de aprovação social, que explica porque a gente gosta de fazer o que a maioria das pessoas está fazendo, a gente sente muito mais à vontade. A prova disso é quando você está pensando em qual restaurante ir, sai lá com a sua esposa, vai comer algo legal, vai num restaurante legal numa noite, e aí tem duas opções, sendo que uma delas está cheia, tem uma pequena lista de espera, e a outra está vazia. A tendência é você pensar, opa, se a maioria das pessoas está aqui nesse que está cheio, eu vou nesse aqui também, porque ele deve ser melhor. A gente busca aprovação social para tomada de decisões, e eu não preciso nem te falar que em investimentos esse é um erro. E aí, alguns anos atrás, tipo ali no final de 2019, era bem comum a gente ver manchetes assim, falando da tendência de alta do Ibovespa e da perspectiva dele subir mais e mais. E aí, no início do ano de 2020, surgiu aquela manchete que aparece todos os anos, que é para onde vai o Ibovespa. E aí todo mundo falava que a bolsa ia chegar a 140, 150 mil pontos, ia subir aí uns 38%. Era muito raro a gente ver algum player do mercado fazendo uma projeção menos otimista. E esse mesmo fenômeno, ele acontecia e acontece hoje também com ações individuais. Se a gente voltar aqui pro início do ano de 2021, em que ainda tinha um bom otimismo no ar, a gente via um otimismo muito claro para uma ação individual específica, que era o caso de Magazine Luiza, Olha só essa manchete aqui, em que várias corretoras estavam ali recomendando o Magazine Luiza, que tinha subido 100% no ano de 2020 e milhares por cento nos últimos anos. Isso aqui não é uma crítica às corretoras em si, mas eu quero te mostrar aqui como várias corretoras com bastante credibilidade do mercado recomendavam compra, outperform, overweight, ou seja, estavam muito otimistas aí com as ações da Magazine Luiza. Bom, não preciso nem te falar aqui que as projeções otimistas com o Ibovespa em 2020 não se concretizaram, e muito menos as da Magazine Luiza, cujas ações do início de 2021 até hoje já caíram aí mais de 80%. Enfim, passam-se alguns anos e a lógica de hoje é todo mundo falar que é hora da renda fixa, Manchetes como essa aqui, dizendo que a renda fixa vai ser a grande aplicação de 2023, elas são bem comuns, no dia a dia atual e mais, muitos estão chamando 2023 de o ano da renda fixa. Todo mundo indicando renda fixa e mais, As pesquisas pelo termo Bolsa de Valores apresentando aí uma tendência de queda em relação aos últimos anos. Quer dizer, ninguém mais quer saber da Bolsa de Valores aí atualmente. Bom, esse aqui é um dos erros, que é fazer aquilo que está mais na moda. E isso leva para o segundo erro, que é comprar na alta e vender na baixa. Esse erro, na verdade, ele é uma derivada do primeiro. Tá todo mundo querendo comprar aquilo que está na moda, geralmente tá todo mundo comprando aquilo que está na alta, e se todo mundo querendo sair de algo que não está na moda, que é impopular, geralmente está todo mundo querendo sair na baixa. E esse gráfico aqui, essa
tabela prova isso, tá? Essa tabela aqui mostra o resultado em aplicações de fundos de ações aí nos últimos 15 anos, em que, por exemplo, aqui a gente vê investidores investindo 9 bilhões de reais em ações, em fundos de ações no ano de 2006, 23 bilhões de reais investidos em 2007, né, anos em que a bolsa estava subindo bastante, para daí a gente ter enfrentado um ano de crise, 2008, e os investidores terem tirado 10 bilhões de reais de fundos de ações, né, eles estavam tirando também em 2009, mas aí quando começou a subir muito forte a bolsa no segundo semestre, acabou com um saldo um pouquinho positivo, e a gente viu aí em 2014, 2015 e 2016, né, depois de alguns anos ruins de bolsa, os investidores tirando dinheiro da bolsa para, adivinha, voltar a botar dinheiro na bolsa depois de sucessivos anos bons, ali em 17, 18, 19 e 20. Enfim, o que eu te mostrei agora mostra como na média as pessoas gostam de comprar a bolsa quando ela está popular e vender quando ela está impopular. Só que aqui no Clube do Valor, né, para quem não sabe, é uma gestora de investimentos que tem um time trabalhando apenas com análise de investimentos para tomar as melhores decisões para os nossos clientes. A gente fez um estudo que foi revelador. Tá? Nesse estudo a gente basicamente analisou alguns fundos de ações populares, como por exemplo o Itaú Private Multi Ações. E o que a gente se perguntou? Tá? A gente olhou aí para os aportes feitos no fundo, que é essas linhas aqui pretas, e para os resgates feitos nos fundos, para calcular qual foi o retorno do cotista médio. Aqui é importante eu te explicar que o retorno de um investimento, como esse fundo aqui do Itaú, ele acaba sendo diferente do retorno dos investidores nesse investimento. E é fácil de explicar, né? Se tem muita gente aqui comprando nas máximas e vendendo nas mínimas, quer dizer que na média o resultado do investidor médio vai ser pior do que o resultado do fundo. Enfim, a gente fez tudo olhando para um fundo do Itaú, e aqui nenhuma crítica ao Itaú, a gente quis pegar mais um bancão, um fundo que está sempre aberto, e comparar ele primeiro com o fundo da IP Participações, que é uma gestora muito tradicional brasileira, que eu admiro bastante, que é muito admirada, inclusive, isso que também não é nenhuma crítica à IP. E a gente fez o mesmo, tá? A mesma análise da Dynamo, olhando para o fundo Dynamo Cougar. Também é uma gestora independente, assim como a IP, também tem muita credibilidade, mas o Dynamo Cougar, ele tem uma característica específica, que ele só abre para aplicações quando o gestor quer. Então pode ver aqui, ó, que teve uma grande aplicação ali em 2020, no auge da crise do coronavírus. Depois teve uma grande aplicação ali em meados de 2022, foram as vezes que o fundo abriu mais recentemente. Antes disso, ele tinha feito uma pequena abertura em 2017, início de 2018, e antes disso só em 2011. Pode ver que fora essas aplicações esporádicas, é sempre pequenos resgates. Enfim, a gente se perguntou, né, o que rendeu mais, o fundo ou os cotistas do fundo, os investidores do fundo para esses três casos? E o resultado é esse que está na tela agora. Tá, no fundo do Itaú, que rendeu quase 10% ao ano, na média as pessoas não ganharam nada. Na média as pessoas viram seu dinheiro render 0,4% ao ano. No fundo da IP, que é uma gestora independente, né, a gente já pressupõe que quem investe por essa gestora tem um maior nível de educação financeira, a diferença entre a rentabilidade do fundo e dos cotistas é menor, mas ainda assim, na média, os investidores perderam em relação ao fundo. E no Dynamo, em que os investidores não podem escolher quando investir, só quando o gestor quer, a gente vê o contrário acontecer. A gente vê os cotistas, os investidores do fundo, com uma rentabilidade maior do que o próprio fundo. Entendendo isso, entendendo esse erro que o investidor comete, né, que é comprar na alta e vender na baixa, você começa a entender qual é a burrice que eu quero te mostrar aqui. Aliás, né, esse estudo aqui, ele nos obrigou a ter bastante horas de trabalho, muito esforço aqui, então acho que vale a sua inscrição aqui no canal, clicar no sininho. Esse é o nosso DNA. É trazer conteúdos de investimento sempre embasado em estudos, né, próprios ou de terceiros. Terceiro erro, que também eu vejo que é muito comum e contribui para que vários cometam a burrice que eu vou te mostrar, que é confiar em profissionais comissionados. E eu vejo aqui que muitas vezes essa decisão de comprar ativos na alta e vender na baixa é incentivada por profissionais que são comissionados. Então só para que você entenda, tá? O profissional comissionado é geralmente um gerente de banco ou um assessor de investimentos que usa um discurso de que ele faz um trabalho gratuito para te ajudar a tomar as melhores decisões de investimentos e que ele não é pago por você, e sim pela corretora. Fala, uma corretora aqui que me remunera para eu te ajudar a tomar boas decisões. E é aquela coisa, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Você realmente sente que não tá pagando nada para esse profissional, porque você não paga um boleto para ele, não faz um Pix para ele, não vê o dinheiro sair da sua conta para ir para a conta dele, mas na prática você tá pagando sim, pagando às vezes muito esse cara em taxas embutidas. Você vai lá, compra um COI, investe, sei lá, 100 mil reais nesse COI e talvez você nem saiba, mas possivelmente você tá pagando aí algo entre 3 mil a 5 mil reais pro teu assessor, mais uns 3 a 5 mil reais para a corretora. Você não percebe isso, você acha que fez um investimento de 100 mil,
mas desses 100 mil aí tem algo entre 13% e 5% de taxas embutidas apenas para o assessor, né? Mais da parte da corretora. Bom, que fique claro aqui, tá? Nem todo assessor de investimentos vai te enfiar produtos horrorosos. Na verdade, eu conheço vários que fazem trabalhos bons, sobretudo aqueles que optam por seguir o caminho de cobrar uma taxa transparente, que você sabe quanto está pagando, né? O fee only. Mas o fato é que esse modelo de ganhar comissão é um modelo que cria um conflito de interesse. E se o modelo incentiva isso, e a gente pega um assessor menos bem intencionado, a gente vê bizarrices como a gente viu aqui com a Joana. A Joana é um nome hipotético de uma cliente que a gente fez análise de carteira há pouco tempo atrás, que tinha 63 anos de idade, um patrimônio de 470 mil reais em investimentos e mais ou menos algo entre 20% e 25% desse patrimônio era um monte de COI, né, que são produtos, na média, muito ruins, com taxas embutidas muito altas, que sequer fazia um sentido aqui para o perfil dessa investidora. Mas mais, tá? Ela também tinha, na parte de renda fixa, um monte de debenture, né, que são ativos que às vezes até podem ser bons, dependendo do emissor, dependendo da taxa, mas que eu não vejo sentido nenhum estar numa carteira de um investidor que não tem uma enorme fortuna, né? Se o cara tem 400 mil, 500 mil, 2 milhões, dá para explorar ativos que sejam protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, CDBs, LCIs, LCAs. Não precisa ir para debenture, mas é claro, né? A debenture, ela pode pagar uma comissão muito maior para o assessor de investimentos, e eu acredito que é por isso que a Joana tinha tanta debenture assim, incluindo uma debenture da Vale com vencimento em 2099, né? Quando a Joana tiver aí, se não me engano, o que era? 130 anos, 138 anos. Não faz nenhum sentido, porque nem nas melhores das hipóteses, infelizmente, a Joana não vai estar viva lá em 2099. Enfim, eu quis apenas ilustrar aqui, tangibilizar como pode ser nocivo você estar tomando decisões de investimentos confiando num cara que você acha que não está pagando nada, na verdade é um cara bem comissionado por isso. Aliás, se você quiser ver como é que tá a tua carteira e fazer uma sessão de análise e diagnóstico da tua carteira, para que tenha alguém aqui do Clube do Valor sem conflito de interesses, que no máximo vai te fazer uma proposta comercial para você investir conosco, mas sabendo o quanto você está pagando, você pode solicitar agora essa análise de diagnóstico de carteira. Tá? Você tem aí pelo menos 300 mil reais para investir, mas tem mais, né, como 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, é só apertar aqui, né, primeiro link na descrição e solicitar a sua sessão de análise de diagnóstico de carteira. Aí, se por acaso você ainda não tem esse valor e quer saber qual é a solução para evitar esse erro, para mim a solução está no conhecimento, é por isso que eu faço vídeos assim. É você aprender a fazer boas perguntas, é você procurar um profissional alinhado, é você entender a estratégia por trás da tua carteira. Mas vamos lá, eu quero comentar de mais duas coisas antes de mostrar a principal burrice aí do investidor comum, né? Duas coisas que ainda fazem parte dessa construção, que são os seguintes erros, tá? O erro número 4 aqui é você empilhar ativos de forma aleatória. E aí eu sei que talvez você não cometa os 3 erros que eu te mostrei, mas bastaria um desses 3 erros para que a sua carteira virasse, sabe o que, Gleison? Um temaki de feijoada. Coloca aí na tela uma foto de um temaki de feijoada, tá? E por que eu falo aqui do temaki do feijoada? Porque é aquela coisa que a gente não sabe como é que a gente foi chegar nisso. A gente não sabe como é que a gastronomia aqui brasileira evoluiu pra gente chegar nisso, mas chegou, né? Existe. Infelizmente existe temaki de feijoada, assim como existem carteiras de investidores que têm um monte de ativos empilhados. O investidor não faz ideia do porquê estão lá. E que talvez não faça sentido nenhum estar ali, como é o caso aí da carteira da Joana, né? Que era uma sopa de COI com debenture, e aí tinha só 2 fundos imobiliários, na parte de fundos imobiliários tinha um pouquinho, quase nada em ações, se era uma carteira nada a ver. E quando isso acontece, na maioria das vezes, a principal solução é vender tudo que está desalinhado com os seus objetivos financeiros, com a sua tolerância ao risco e meio que começar a investir do zero. Mesmo que você tenha prejuízo em um ativo específico. Aliás, esse é outro erro comum dos investidores, é não querer realizar prejuízo. O cara pensa, e olha, eu comprei uma ação, ela caiu, vou esperar ela voltar ali o patamar que ela estava para vender. Cara, é errado, tá? Tem ações que nunca voltam para o patamar em que ela estava antes. É o caso de Oi, é o caso de IRB. O que existe é a garantia de que você vai continuar com uma bomba na carteira só porque você não quer realizar um prejuízo que já existe. Mas enfim, dito isso, queria comentar aqui sobre o último erro antes de trazer aqui a construção final, que é esperar resultados de curto prazo em investimentos de longo prazo. E aí, se você investe em ativos de renda variável, como ações brasileiras, ações norte-americanas, fundos imobiliários, ou até mesmo, né, ativos de renda
renda fixa com vencimento mais longo, né, como o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2045, o Tesouro Pré-fixado com vencimento em 2030 e tantos, um erro comum é esperar um resultado num prazo curto, um prazo de um mês, um ano, 2, 3 anos apenas. Eu sei que no mundo ideal, né, a gente veria sempre o retorno da nossa carteira de investimentos, seria algo lindo, né, seu dinheiro se multiplicando, mas na vida real, maus momentos são mais comuns do que bons momentos. Inclusive, eu fiz um backtest aqui da nossa estratégia de seleção de ações para você ver como em quase metade dos meses a estratégia rendeu menos do que a média do mercado. Em 25% dos períodos de um ano ela rendeu menos do que a média do mercado e até mesmo em períodos de 5 anos ela rendeu menos do que a média do mercado, tá? Isso é tão comum quanto o fato de você se acostumar a ver a sua carteira caindo uns 20, 30%, que é o que a gente chama de zona de desconforto. O que é zona de desconforto, tá? A gente pega o histórico da bolsa e calcula em quantos por cento dos dias a bolsa estava caindo mais de 30% em relação ao topo histórico anterior. E esse cálculo está aí na tela, você pode ver que em quase 1 a cada 5 dias a bolsa está num patamar de 30% abaixo da máxima anterior dela. Seria mais ou menos nessa região aqui, né, no gráfico de drawdown do Ibovespa. E mais, tá? Períodos em que a bolsa está caindo 20% são ainda mais comuns. Em cerca de 40% dos dias, a bolsa nesse patamar aqui, ó, 20% abaixo da máxima anterior. E aí, somando todos os erros que eu mostrei até aqui, erros que possivelmente você já cometeu ou comete até hoje, eu cometi vários desses, e é normal, tá? Não tô apontando o dedo para ti falando que você é burro, é algo bem comum na trajetória do investidor cometer alguns erros desses. Mas juntando todos eles têm uma coisa em comum que para mim é a maior burrice do investidor comum. E a maior burrice do investidor comum é não ter uma estratégia. É investir por acaso, comprando ativos por acaso, com um profissional que você não fez nenhum trabalho antes de contratar ele, que você acha que ele está fazendo um trabalho gratuito, né? Que ele é um ser benevolente, e muitas vezes ele pode estar ali te entubando e ter expectativas desalinhadas aí de risco e retorno. Essa é a maior burrice do investidor comum, não ter estratégia. E é uma coisa meio louca, né? Porque assim, se você quer viajar com a tua família, você vai traçar uma estratégia, vai fazer orçamento, vai ver preço de passagem, vai ver preço de hotel, vai ter ali um método por trás disso. Se você quer cozinhar, quer fazer um prato novo, você precisa de uma estratégia que é sob a forma de receita, né? Um passo a passo. Ó, primeiro faz isso, depois faz aquilo. Aí tu coloca no fogo, aí tu coloca no forno. Tu vai atrás de método para quase tudo que você faz na vida. Investir, que é uma das coisas mais importantes que tem nessa jornada, enquanto a gente está vivo aqui, deveria ser algo em que você usasse o método também. E aqui eu quero te entregar a solução, né? Que é a melhor estratégia de investimentos que tem, a estratégia que eu sigo, né, na construção do meu portfólio e no portfólio dos clientes aqui do Clube do Valor, que é a estratégia de alocação de ativos, tá? Que comprovadamente explica 90% da performance de uma carteira. Então, ela é o principal fator aí por trás da performance de uma carteira. E você pode seguir essa estratégia em poucos passos, como os seguintes. Passo número 1, definir o percentual a ser investido em cada classe de ativos, ou seja, desenhar a sua carteira ideal de investimentos. Passo número 2, depois de definir uma carteira ideal, definir quais ativos vão entrar em cada classe de ativos da sua carteira, né? E aqui com esses 2 passos você já vai ter um desenho de carteira como esse aqui que está na tela, né? O modelo equilibrado que a gente tem aqui no Clube do Valor. Passo número 3, definir o quanto você vai investir em cada ativo da sua carteira. E aqui tem uma boa estratégia de gestão de risco, que é limitar o peso em ativos de renda variável a 3% no máximo em cada ativo. Assim, se uma ação despencar, um fundo imobiliário despencar, você está protegido. Passo número 4, definir o tamanho e a frequência de aportes, né? Que são novos investimentos na sua carteira. E passo número 5, fazer o rebalanceamento de carteira, que nada mais é do que comprar aqueles ativos que estão com peso menor do que o alvo e vender aqueles que estão com peso maior. Você faz isso de 3 em 3 meses. E se isso parece complicado, que é complicado explicar rapidamente num vídeo, você pode apertar aqui e baixar um e-book sobre como investir 1 milhão, que serve para quem tem menos dinheiro também, e aprender a tomar boas decisões de montar uma carteira. Se você quiser ir além disso, aqui ainda no YouTube, vou deixar aqui o link para um vídeo sobre como montar uma carteira de investimentos. Aqui um outro vídeo sugerido. Se você gostou do vídeo, clica aqui e se inscreve no Clube do Valor. Um grande abraço, até mais.